Em Westfield, Massachusetts, Amy Jean Hansen era a personificação da luz e da devoção. Nascida em uma família proeminente e numerosa, ela era comparada localmente aos Kennedys devido à relevância de seu clã. Amy era conhecida por sua fé inabalável, seu amor pela jardinagem e, acima de tudo, por considerar a maternidade o melhor trabalho do mundo. Casada há mais de 3 décadas com Brian Fennion, um respeitado detetive da polícia local e diácono da igreja, eles formavam o pilar de um casal perfeito. Vivendo em uma casa histórica de 200 anos que Amy adorava, ela irradiava alegria nos seus últimos dias, preparando presentes para um chá de bebê e citando letras de Johnny Cash. No entanto, por trás das portas daquela antiga fazenda em North Road, o silêncio estava prestes a ser quebrado por um disparo que desafiaria a percepção de todos sobre fé, lealdade e a verdade oculta em um casamento aparentemente devoto. Amy Jean Hansen nasceu no dia 8 de junho de 1966, na cidade de Westfield, localizada no condado de Hampden, em Massachusetts. Filha de Richard Hansen e Patricia, Amy cresceu em um ambiente familiar movimentado e numeroso, tendo 9 irmãos, fruto dos casamentos e recasamentos de seus pais. Durante a juventude, ela e suas irmãs ganharam destaque na comunidade escolar local, sendo frequentemente descritas como algumas das garotas mais bonitas, inteligentes e agradáveis da região. A trajetória de sua vida pessoal começou a ser definida cedo, quando em 1983, aos 16 anos, conheceu Brian Fennion, um jovem de 19 anos. O relacionamento evoluiu rapidamente e no mesmo ano em que Amy atingiu a maioridade, aos 18 anos, os dois oficializaram a união, momento em que ela adotou o sobrenome do marido, tornando-se Amy Fennion. A união com Brian inseriu Amy em uma das famílias mais tradicionais de Westfield. O clã Fennion possuía uma longa linhagem de envolvimento com a política e a força policial, sendo o sobrenome uma fonte de orgulho na cidade. A relevância da família era tamanha que uma repórter local chegou a compará-los aos Kennedy, dada a sua influência no contexto social daquela comunidade. Juntos, o casal teve 2 filhos, Travis e Victoria, e Amy encontrou na maternidade e na vida doméstica sua maior realização, considerando o papel de mãe como o melhor trabalho do mundo. A vida dos Fennion era profundamente alicerçada na fé. Eles frequentavam a igreja Westfield Union, onde Brian servia como diácono e participava de viagens missionárias para construir poços no México, enquanto Amy dedicava-se ao voluntariado e aos bastidores das atividades da igreja. Apesar da aparência de uma vida perfeita e devota, o casal enfrentava dilemas internos significativos após 30 anos de casamento. Eles residiam em uma casa antiga, construída há quase 200 anos, pela qual Amy nutria um profundo amor e carinho. No entanto, com a aposentadoria de Brian se aproximando, começaram a surgir divergências sobre o futuro. Brian, que construiu sua carreira no departamento de polícia de Westfield, até se tornar detetive, não desejava passar seus anos de descanso cuidando da manutenção constante que o imóvel exigia. O desejo dele era viajar e aproveitar a vida sem amarras, o que conflitava com a vontade de Amy de permanecer na residência e adotar um novo cachorro para substituir o animal de estimação idoso da família, uma responsabilidade que Brian acreditava que prenderia o casal em casa. Além disso, Amy possuía um histórico de questões psicológicas, tendo tratado a depressão com medicamentos no passado, embora tivesse interrompido o uso tempos depois. O dia 8 de maio de 2018 começou como uma terça-feira comum na rotina da família. Amy estava em casa e, segundo relatos, demonstrava bom humor e tranquilidade. Naquela manhã, ela trocou mensagens com sua filha e dedicou-se a preparar um presente para um chá de bebê, que aconteceria em breve, demonstrando entusiasmo com o evento. Por volta das 11 horas da manhã, seu irmão Eric Hansen
foi até a residência e conversou brevemente com ela, relatando posteriormente que a irmã parecia alegre e comportava-se de maneira absolutamente normal, sem demonstrar sinais de angústia. Enquanto isso, Brian cumpria seu expediente na delegacia e saiu por volta das 11h47 para almoçar em casa com a esposa. O almoço preparado para aquele dia foi simples: sanduíches de pasta de amendoim com geleia. A normalidade daquele início de tarde foi brutalmente interrompida por volta das 13 horas, quando o serviço de emergência recebeu uma ligação vinda da residência dos Fanion. Do outro da linha estava Brian, relatando que havia acabado de presenciar sua esposa tirar a própria vida na sala de jantar. O irmão de Amy, Eric, que estava jogando golfe no terreno atrás da casa da irmã, ouviu os gritos de socorro do cunhado e correu imediatamente para o local. Ao entrar na sala de jantar, Eric deparou-se com uma cena traumática. Sua irmã estava caída no chão, com uma arma ao seu lado, enquanto Brian segurava a mão dela. Preocupado com o estado emocional de Brian e temendo que ele pudesse fazer algo contra si mesmo, Eric tomou a iniciativa de pegar a arma. Uma pistola calibre 45mm, pertencente à corporação policial, e afastá-la do alcance do cunhado. Além disso, na confusão do momento, ele moveu um sanduíche que havia caído e retirou o cachorro da cozinha, alterando involuntariamente a cena original. Quando as autoridades chegaram, encontraram Amy deitada de barriga para cima, com uma poça de sangue formando-se ao redor de sua cabeça devido a um disparo que atingiu o lado direito. A sala de jantar apresentava elementos que contrastavam a violência do ato com a rotina doméstica. Sobre a mesa havia papéis, o rádio policial de Brian e 2 pratos. Um dos pratos continha um sanduíche de pasta de amendoim com geleia intacto, enquanto o outro estava vazio, apresentando apenas respingos de sangue. Próximo dali, um par de óculos parecia ter manchas de sangue, e havia respingos também na moldura da janela que dava para a varanda. Os investigadores localizaram o cartucho da bala no chão da sala, mas o projétil em si havia atravessado a cabeça de Amy, atingido uma estante e parado na área da varanda coberta, permitindo traçar uma linha do trajeto do tiro. A complexidade do caso aumentou imediatamente devido à profissão de Brian. Ele não era apenas o marido da vítima, mas um detetive respeitado do Departamento de Polícia de Westfield, atuando justamente na coleta de evidências. O detetive Brandon O'Toole, da Polícia Estadual de Massachusetts, ao perceber que a arma utilizada era a de serviço de Brian, identificou a necessidade de uma investigação rigorosa e isenta. Para evitar conflitos de interesses e garantir a isenção necessária, Brian Fanion foi convidado a prestar seu depoimento longe do cenário doméstico, dirigindo-se ao quartel da Polícia Estadual de Massachusetts, localizado em Russell, a pouco mais de 12 quilômetros de sua residência em Westfield. A declaração foi gravada com o seu consentimento e teve início às 14h41, cerca de 2 horas após a chamada de emergência. Durante o interrogatório conduzido pelo detetive Brandon O'Toole, Brian construiu uma narrativa detalhada sobre os momentos finais ao lado de sua esposa, descrevendo uma tensão conjugal que se arrastava desde a noite anterior, dia 7 de maio. Segundo o relato de Brian, a discussão girava em torno do futuro do casal após a sua iminente aposentadoria. Ele explicou aos investigadores que eles viviam em uma casa antiga, com quase 200 anos, que Amy amava profundamente e cuidava com carinho. No entanto, Brian não desejava passar o resto de seus dias reformando e mantendo aquela propriedade. Seu desejo era vender o imóvel e aproveitar a aposentadoria viajando. O conflito se agravava pelo desejo de Amy de adotar um novo cachorro, uma vez que o animal da família já estava idoso. Brian argumentava veementemente contra essa ideia, pois sentia que a responsabilidade de um novo animal de estimação os prenderia em casa, impedindo a liberdade que ele tanto almejava. Ainda de acordo com a versão apresentada por Brian, a discussão recomeçou quando ele chegou para o almoço no dia da morte de Amy.
O estopim teria sido a revelação de que Amy havia comprometido os dois a comparecerem a uma peça de teatro de um familiar no mesmo dia em que Brian planejava participar de um torneio de disc golf. Ele relatou ter ficado contrariado, questionando o motivo de ela ter assumido aquele compromisso sem consultá-lo, o que teria deixado Amy extremamente irritada. No calor desse desentendimento, Brian afirmou que precisou usar o banheiro. Ele descreveu ter retirado sua arma de serviço do coldre e a colocado sobre uma estante alta, conhecida como hutch, localizada na sala de jantar, antes de entrar no banheiro e trancar a porta. Ao sair do banheiro, Brian alegou ter se deparado com uma cena terrível. Amy estava em pé, segurando a arma apontada para o lado direito da própria cabeça. Ele recordou que ela teria dito algo como: "Acho que você não me quer por perto", ou "Você não quer estar perto de mim". Brian afirmou estar a uma distância de aproximadamente 1,20 m a 1,5 m dela e disse que tentou avançar para impedir o ato, mas que tudo aconteceu rápido demais. Segundo ele, Amy não hesitou por um segundo sequer e puxou o gatilho antes que ele pudesse alcançá-la. Ainda durante esse interrogatório inicial, os detetives perguntaram se havia outra mulher em sua vida. Brian admitiu conhecer uma mulher chamada Corinne Knowles, apelidada de Corey, moradora de Pittsfield. Ele explicou que a conheceu durante uma viagem missionária ao México, em 2017, e que se tornaram bons amigos, insistindo que a relação envolvia apenas flertes e jamais havia passado de uma amizade, negando qualquer envolvimento sexual. Contudo, à medida que a polícia estadual aprofundava a análise da cena do crime e dos laudos forenses, a versão de Brian começou a desmoronar diante das evidências físicas. A perícia balística revelou uma inconsistência fundamental na dinâmica descrita pelo detetive. O trajeto da bala que vitimou Amy apresentava um ângulo descendente, ou seja, de cima para baixo, atravessando a cabeça dela, atingindo uma cômoda e parando na varanda. Essa trajetória era incompatível com a afirmação de Brian de que Amy estava em pé no momento do disparo. Os padrões de respingos de sangue na cadeira e na mesa sugeriam fortemente que ela estava sentada, possivelmente comendo seu sanduíche, o que contradizia a narrativa de um suicídio dramático em pé. Além disso, em casos de ferimentos autoimpostos, a trajetória da bala costuma ser plana ou ligeiramente ascendente, tornando o ângulo descendente extremamente suspeito e incomum. Outro ponto crítico levantado pelos especialistas foi a ausência total de resíduos de pólvora, conhecidos como GSR ou pontilhado, ao redor do ferimento de entrada na cabeça de Amy. Quando uma arma é disparada a queima-roupa ou encostada na pele, como ocorre na maioria dos suicídios, a explosão deixa marcas características de queimadura e fuligem na pele. A falta desses vestígios indicava cientificamente que o disparo foi efetuado a uma distância de pelo menos 45 centímetros ou 18 polegadas. Essa distância tornava biomecanicamente improvável, se não impossível, que a própria Amy tivesse segurado a arma e puxado o gatilho tão longe de sua própria cabeça. Os exames médicos ampliaram ainda mais as dúvidas sobre a veracidade do relato de Brian. O médico legista, diante das contradições entre a cena e o relato, inicialmente classificou a causa da morte como indeterminada, recusando-se a atestar o suicídio. Brian havia tentado justificar o suposto ato extremo da esposa, alegando que ela sofria de problemas psicológicos e oscilações de humor causadas por medicamentos. No entanto, os exames toxicológicos desmentiram categoricamente essa afirmação. Não havia nenhuma substância, medicamento ou droga no organismo de Amy no momento de sua morte, provando que ela não estava sob efeito de qualquer tratamento que alterasse seu estado mental, como o marido sugerira. A investigação tomou um rumo ainda mais sombrio quando a polícia analisou o conteúdo digital do celular de Brian, que ele entregou aos detetives com um aviso prévio de que eles encontrariam coisas que não eram o que pareciam ser. A equipe de inteligência recuperou centenas de mensagens de texto apagadas que expunham uma vida dupla meticulosamente escondida.
A suposta amizade com Corey era, na verdade, um romance intenso e apaixonado. Apenas no dia 7 de maio, véspera da morte de Amy, Brian e Corey trocaram 72 mensagens. O conteúdo era explícito quanto aos sentimentos. Corey dizia amar ser o anjo dele e sentir a respiração dele em sua pele, enquanto Brian respondia que Deus a havia feito para ele e a chamava de meu amor, desejando sonhos maravilhosos sobre o futuro deles. As mensagens revelaram que o plano de aposentadoria de Brian era muito mais complexo do que a simples vontade de viajar. Ele planejava mudar-se para Illinois após se aposentar em julho, uma informação que ocultou da polícia e que coincidia com os planos de estar próximo a Corey, sugerindo uma estratégia de abandono total de sua vida em Westfield. A natureza do relacionamento foi confirmada como adúltera, com Corey admitindo posteriormente que eles haviam se beijado na cozinha da casa dos Fenion e tido encontros íntimos, embora nunca tivessem consumado o ato sexual porque Brian alegava não conseguir enquanto ainda fosse casado. O medo de Brian não era apenas moral, mas financeiro. Ele sabia que um divórcio exporia sua infidelidade na comunidade onde era visto como um pilar moral, e pior, dividiria sua pensão policial e seus bens, deixando-o sem recursos para a nova vida que planejava. A frieza de Brian ficou registrada digitalmente minutos após a morte da esposa. Às 12h47 do dia 8 de maio, logo após a tragédia, ele enviou uma mensagem para Corey pedindo que ela não ligasse nem mandasse mensagens por um tempo e que rezasse por sua família, demonstrando uma preocupação imediata em encobrir seus rastros. A investigação tomou um rumo ainda mais sombrio quando a unidade de crimes cibernéticos da polícia começou a analisar o computador de trabalho de Brian. Se as mensagens de texto revelavam a motivação passional, o histórico de navegação na internet expunha um planejamento frio e calculado, que parecia datar de meses antes da morte de Amy. O detetive Tom Forrest, responsável por essa análise forense, descobriu que, no dia 12 de fevereiro de 2018, Brian realizou uma série de pesquisas perturbadoras sobre substâncias letais. Ele buscou por termos específicos, como venenos comuns e perigosos, qual droga causa mais mortes a cada ano, e leu artigos sobre overdoses comuns de medicamentos prescritos. O interesse mórbido não parou por aí. Ele também visitou páginas detalhando 16 itens domésticos comuns que podem matar você, e pesquisou sobre monóxido de carbono, referido nos resultados da busca como o assassino invisível. A cronologia das pesquisas indicava uma escalada na preparação técnica para o crime. 11 dias antes da morte de Amy, Brian utilizou o computador do escritório para assistir a uma reportagem no YouTube intitulada O que os testes de resíduos de pólvora nos dizem. Entre as 9h22 e as 9h38 daquele dia, ele visitou 5 páginas da web relacionadas especificamente a resíduos de pólvora. A promotoria notou que naquele período entre abril e maio, Brian não havia sido designado para nenhuma investigação oficial e, de qualquer forma, o Departamento de Polícia de Westfield sequer realizava testes de resíduos de pólvora, tornando aquelas pesquisas injustificáveis no contexto profissional. A premeditação parecia ter continuado até a manhã do fatídico dia 8 de maio. Enquanto estava no trabalho, poucas horas antes de ligar para a emergência, Brian pesquisou sobre consultórios médicos legistas em Massachusetts e visitou o site que listava as unidades da seção forense da Polícia Estadual. A acusação teorizou que ele estava tentando antecipar qual agência assumiria a jurisdição do caso, possivelmente calculando se sua influência local poderia protegê-lo caso a investigação permanecesse em Westfield. Além das evidências digitais recuperadas pelos peritos, surgiu um testemunho familiar devastador que corroborava a tese de premeditação. Anna Hansen, irmã de Amy, decidiu quebrar o silêncio e testemunhar contra o cunhado. Ela revelou que durante o andamento da investigação, Brian lhe confidenciou estar extremamente preocupado com o que a polícia encontraria em seu computador. Quando Anna perguntou do que se tratava,
ele admitiu ter pesquisado como fazer um assassinato parecer um suicídio. Na tentativa de justificar essa busca incriminadora, Brian alegou para a cunhada que foi a própria Amy quem pediu para ele pesquisar o tema após assistirem juntos a um episódio da série CSI. Essa explicação, no entanto, soou falsa para Anna, que afirmou categoricamente que sua irmã jamais demonstrou gostar ou assistir a esse tipo de programa específico, lançando ainda mais dúvidas sobre a veracidade das palavras de Brian. Diante do acúmulo de inconsistências físicas e digitais, os investigadores convocaram Brian para um segundo interrogatório no dia 17 de maio, apenas 3 dias após o enterro de Amy. O detetive Brandon O'Toole notou que a confiança inicial de Brian começou a vacilar, quando ele foi pressionado a detalhar novamente a dinâmica do disparo. Ao tentarem reconstruir a cena passo a passo, Brian, que antes afirmara com convicção que a esposa estava em pé, começou a mudar sua versão, dizendo agora que ela poderia estar sentada, ou que ele não se lembrava exatamente. Essa mudança era uma tentativa clara de adaptar sua história às evidências de sangue encontradas na cadeira, mas apenas serviu para minar sua credibilidade. O momento de maior tensão ocorreu quando os detetives o confrontaram sobre a ausência de resíduos de pólvora no ferimento de Amy, explicando que isso provava cientificamente que a arma não estava encostada na cabeça dela. Brian tornou-se defensivo e agressivo, insistindo repetidamente que a perícia estava errada e afirmando: "Estava bem ali, eu vi acontecer." A promotoria, liderada por Mary Sandstrom, começou a desenhar o motivo final para o crime, unindo a infidelidade às questões financeiras e sociais. Brian não queria apenas ficar com Corey. Ele precisava se livrar de Amy sem arcar com os custos devastadores de um divórcio. Pesquisas adicionais em seu computador mostravam que, no dia 17 de março, ele estudou as leis de divórcio em Massachusetts e os direitos de pensão. Ele descobriu que, ao se separar, Amy provavelmente levaria metade de tudo o que ele possuía, incluindo sua valiosa aposentadoria policial. Além do golpe financeiro, havia o peso da imagem pública. Na comunidade de Westfield, onde os Fenion eram vistos como pilares morais, um divórcio seria um escândalo público que mancharia sua reputação. Para a promotoria, Brian concluiu que o divórcio não era uma opção viável. O assassinato, disfarçado de suicídio, parecia ser a única saída que preservaria tanto seu patrimônio quanto seu status social. Apesar da montanha de evidências circunstanciais e forenses que se acumulava contra Brian, a família de Amy manteve uma postura de lealdade surpreendente e dolorosa. Os irmãos e a mãe da vítima, com exceção de Anna, escreveram e assinaram uma carta enviada à promotoria, declarando apoio incondicional a Brian e afirmando acreditar que Amy realmente havia tirado a própria vida. Essa atitude criou um cenário incomum e desafiador para a acusação, pois era raro não contar com o apoio dos familiares da vítima em um caso de homicídio. No entanto, a investigação prosseguiu meticulosamente por 17 meses, construindo um caso sólido o suficiente para garantir uma condenação, independentemente da opinião familiar. O desfecho da liberdade de Brian Fenion ocorreu finalmente no dia 6 de novembro de 2019. A Polícia Estadual de Massachusetts executou o mandado de prisão em sua residência. O detetive Mike Blanchet descreveu o momento da detenção com detalhes vívidos. Brian estava na sala, comendo um punhado de nozes variadas. Quando foi informado de que estava preso pelo assassinato de sua esposa, ele deixou as nozes caírem de sua mão para o chão. E, segundo o detetive, uma expressão de puro desespero tomou conta de seu rosto. No final daquele mesmo mês, Brian compareceu ao Tribunal Superior do Condado de Hampden para sua audiência de acusação. O tribunal estava lotado, refletindo o choque da comunidade. Brian declarou-se inocente diante do juiz. De forma surreal, a família de Amy estava presente no tribunal, sentada atrás do réu, para demonstrar seu apoio contínuo. Brian aguardou o julgamento inicialmente na prisão, mas em fevereiro de 2020, conseguiu ser liberado após pagar uma fiança estipulada em $200.000
permanecendo em liberdade até o início de seu julgamento. O julgamento de Brian Fanion teve início em fevereiro de 2023, quase 5 anos após a morte de sua esposa, tornando-se o caso mais divulgado da história recente de Westfield. O tribunal estava repleto, refletindo a comoção de uma comunidade que conhecia o réu tanto como um respeitado detetive, quanto como diácono da igreja local. A promotora Mary Sandstrom, ciente da complexidade de acusar um oficial da lei com apoio familiar, construiu uma narrativa focada na motivação egoísta e na premeditação. Em seus argumentos iniciais, ela postulou que Brian se via preso em um casamento que não desejava mais, mas que não estava disposto a enfrentar as consequências sociais e financeiras de um divórcio. Para ele, o assassinato não foi um ato de desespero, mas sim uma terceira via calculada, uma solução que lhe permitiria preservar sua reputação de homem íntegro e garantir sua estabilidade econômica para a nova vida que planejava ao lado de sua amante. A acusação convocou testemunhas cruciais para desmontar a imagem de viúvo enlutado. A mais impactante foi Anna Hansen, irmã de Amy e a única integrante da família que rompeu o pacto de silêncio para testemunhar contra o cunhado. Em um depoimento tenso, Anna relatou ao júri a conversa perturbadora que teve com Brian durante a investigação, na qual ele admitiu ter pesquisado em seu computador como fazer um assassinato parecer suicídio. A tentativa de Brian de justificar essa busca, alegando que foi um pedido de Amy após assistirem a um episódio da série CSI, foi desacreditada por Anna, que afirmou categoricamente que sua irmã jamais assistia a esse tipo de programa. Corinne Knowles, agora divorciada e identificada no tribunal como Corey Hasty, também foi chamada ao banco das testemunhas. Ela confirmou que Brian havia expressado medo de que, em caso de divórcio, Amy levasse tudo o que ele tinha, deixando-o incapaz de se sustentar na aposentadoria, o que reforçou a tese do motivo financeiro. Para solidificar a tese de homicídio com provas científicas, a promotoria apresentou o depoimento do detetive John Shreen, especialista em balística. Shreen foi categórico ao afirmar que a ausência de resíduos de pólvora ao redor do ferimento de Amy, combinada com a trajetória descendente da bala, provava que o disparo não poderia ter sido feito a queima-roupa. Ele explicou que o tiro foi efetuado a uma distância mínima de 45 centímetros, ou 18 polegadas da cabeça da vítima. Essa distância tornava biomecanicamente impossível que Amy tivesse segurado a arma e puxado o gatilho daquela maneira, refutando diretamente a versão de Brian de que a arma estava encostada na cabeça dela no momento do disparo. A defesa, liderada pelo advogado Jeffrey Brown, tentou combater essas evidências atacando a credibilidade emocional da vítima e apresentando uma teoria forense alternativa. A estratégia consistiu em pintar Amy como uma mulher instável, que sofria de ansiedade e possuía um temperamento secreto que apenas Brian presenciava. Para surpresa de muitos, a própria mãe de Amy, Patricia Tarrant, e os filhos do casal, Travis e Victoria, testemunharam em defesa de Brian. Travis chegou a declarar que conseguia imaginar sua mãe, em uma reação impulsiva no meio de uma briga, pegando a arma para fazer um ponto dramático e disparando contra si mesma. A irmã de Amy, Holly, também relatou ter presenciado momentos em que Amy gritava com o marido, tentando corroborar a narrativa de que ela poderia ter perdido o controle. No entanto, o maior esforço da defesa para neutralizar a prova balística veio com o perito Alexander Jason, um analista sênior de cenas de crime. Jason apresentou ao júri a teoria do filtro capilar, argumentando que a falta de resíduos de pólvora na pele de Amy não se devia à distância do tiro, mas sim à densidade de seu cabelo. Segundo o especialista, o cabelo grosso de Amy teria agido como uma barreira física, bloqueando a pólvora e impedindo que ela marcasse o couro cabeludo. Para ilustrar sua tese, Jason realizou uma demonstração gravada em um campo de tiro na Califórnia, onde disparou contra um simulador de pele coberto por uma peruca densa e outro sem proteção. O resultado mostrou que o tiro através do cabelo deixava uma ferida limpa, sem marcas de pólvora visíveis, o que a defesa usou para alegar que a principal evidência científica da acusação
era inválida. Após 12 dias de julgamento e o depoimento de cerca de 40 testemunhas, o caso foi entregue ao júri para deliberação no dia 21 de março de 2023. Foram necessários 2 dias de debates, totalizando aproximadamente 10 horas, para que os jurados chegassem a um consenso. No dia 22 de março de 2023, o veredito foi lido em um tribunal tenso. Brian Fenton foi declarado culpado de assassinato em primeiro grau pela morte de sua esposa. A reação foi imediata e visceral. Brian, que ainda usava sua aliança de casamento, desabou em soluços do lado da defesa, assim como os membros de sua família e os parentes de Amy, que ainda acreditavam em sua inocência. A juíza sentenciou Brian à pena obrigatória para essa condenação: prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. O desfecho trouxe uma mistura de alívio e dor profunda. Apesar de ter apoiado o pai durante todo o processo, a filha Victoria, após o veredito, expressou sua descrença na tese de suicídio, lembrando que sua mãe considerava tal ato como algo egoísta, que apenas machucava quem ficava para trás. Com Brian encarcerado na prisão estadual de Massachusetts, a casa histórica da família em North Road, que foi o centro da discórdia e cenário da tragédia, foi vendida em janeiro do ano seguinte pelo valor de $365 mil. Brian permanece preso cumprindo sua sentença, enquanto seus advogados buscam apelação, encerrando assim o capítulo de uma vida que parecia perfeita, mas que escondia segredos mortais.